Olá, meu nome é João Carvalho e esse é o canal João Carvalho, Mentoria e Questões para Passar. Não sem muita enrolação, vamos direto ao assunto desse vídeo, que é a análise do concurso público da Prefeitura Municipal de Uberlândia. Então já estou eu aqui na página da Fundep, Gestão de Concursos, que é quem vai organizar esse concurso. Essa banca está organizando vários outros concursos em Minas Gerais e também pegou esse outro concurso aqui de Uberlândia. A gente já verifica aqui, por exemplo, o valor das inscrições de acordo com a escolaridade. E aqui a gente vai se ater ao edital desse concurso. Vou abrir aqui para vocês e a gente vai analisar os principais tópicos desse concurso da Prefeitura de Uberlândia. Então a gente verifica que o concurso de que trata esse edital será composto pelas seguintes etapas: prova objetiva para todos os cargos, né? Seja de fundamental, médio, médio técnico e também superior. Prova de redação para os cargos de nível superior aqui listados. Prova prática para esses cargos aqui também listados. Teste de aptidão física. Também há alguns cargos aqui específicos. E a prova de título para todos os cargos de nível superior. O concurso terá validade de 2 anos, podendo ser prorrogado por igual período. Especificação dos cargos, a gente vai verificar isso em um outro anexo. A gente fala que basicamente o candidato vai se sujeitar a uma jornada de trabalho de 30 horas semanais, em turnos contínuos de 6 horas diárias, que poderão ser flexibilizados a depender de onde você de fato atuar. Para o cargo de agente de combate a endemias, a jornada vai ser de 40 horas. Para os cargos de intérprete, jornada de 25. Para os demais cargos de professor, 20 horas semanais. Então, basicamente, a gente tem essa diferenciação a depender do cargo. As vagas. Verifico aqui algumas informações sobre vagas reservadas. Algumas observações sobre a questão de vagas com deficiências. Isso só vai se dar a partir de pelo menos 5 vagas ofertadas, de acordo com a legislação em vigor. Aqui a gente chega finalmente no quadro de vagas. Então a gente verifica que, por exemplo, para os cargos de nível fundamental, o que se destaca é o agente de cozinha e serviços operacionais, com uma oferta aí total de 50 vagas, mais cadastro reserva. Temos outros cargos aqui. Para nível médio, propriamente, o cargo que a gente vai verificar que se destaca é o cargo de agente de combate a endemias, com 20 vagas no total, mais cadastro reserva. Lembrando que a gente tem uma composição dessas vagas totais, divididas entre ampla concorrência, pessoas com deficiências e pessoas negras, conforme consta nesse quadro sinótico. Médio técnico. A gente tem um destaque aqui do profissional de apoio escolar, com 500 vagas no total a serem ofertadas. De nível superior, a gente também tem várias vagas aqui ofertadas. A gente tem, por exemplo, para intérprete educacional, 12 vagas. Professor de ensino religioso, 30 vagas. E aqui a gente ainda tem cadastro de reserva para vários outros cargos. Das vagas para negro, que engloba aí os pretos e pardos. Então, aqui há toda uma informação de como isso vai se dar, como o candidato precisa se programar para comprovar essa situação. Aqui formas de contato com a própria banca. Então, há todo um detalhamento dessa informação. O candidato se enquadrar nessas condições precisa fazer a leitura desses tópicos. Requisitos para a investidura nos cargos. Então, aqueles requisitos básicos que a gente já está por dentro, né? Então, ser brasileiro,
Gozar de direito político, estar quite com as obrigações militares, no caso de homem também com as obrigações militares, ter 18 anos na data da posse, aptidão física e mental, a própria questão da escolaridade e mesmo seguir os trâmites que esse concurso demanda. Inscrições. As inscrições serão feitas de acordo com o que consta nesse edital, que fala um pouco da questão dos pagamentos. O candidato poderá se inscrever em até 2 cargos, né? Então, no turno matutino, o candidato fará prova de nível médio e médio técnico, e na parte da tarde, nível fundamental e superior. Então, o candidato pode sim se inscrever para 2 cargos. Procedimento para inscrição e forma de pagamento. Então, conforme eu já mencionei para vocês, a depender do cargo, o candidato tem um valor específico aqui que ele precisa arcar. Inscrições efetuadas via internet, na própria página da Fundep, das 9 horas do dia 21 de agosto até o dia 19 de setembro. Tem mais algumas informações de como isso deve se dar, fazer o preenchimento de um requerimento no site da Fundep, gerar o boleto e fazer o pagamento até o dia 20 de setembro. E algumas outras informações operacionais em relação ao pagamento, né? Não vai ser aceito transferência, Pix ou cheque. Então, o candidato precisa se sujeitar a isso, precisa fazer o pagamento desse boleto. Da devolução do valor de inscrição, então, eventualmente, se ocorrer algum problema no trâmite do concurso, a organizadora do concurso fará a devolução dessa quantia seguindo as etapas aqui colocadas. Isenção do pagamento do valor de inscrição. Então, se você tiver alguma dificuldade financeira, cabe fazer a leitura desses tópicos para verificar se você faz jus à isenção do pagamento para se inscrever nesse concurso. Passar de forma mais acelerada aqui. Inscrição da pessoa com deficiência, tópico 6. Então, se você for deficiente, você precisa verificar as informações aqui colocadas, quais as deficiências são consideradas e como se organizar, se programar em relação às documentações e aos procedimentos que você precisa realizar para demonstrar que de fato faz jus a essa categoria. Procedimentos para solicitação de condições especiais para a realização das provas. Então, se você tiver em período de amamentação ou tiver alguma dificuldade, precisar de alguma necessidade especial, você também precisa fazer a leitura desses tópicos para entender os procedimentos que você precisa realizar para que, de fato, a banca providencie condições para que você faça essa prova com tranquilidade. Tratamento pelo nome social, né? Então, se você utilizar o nome social, aqui há algumas características, alguns critérios que você precisa observar para que, de fato, a banca compatibilize, né, essa forma de tratamento que você utiliza. Comprovação de inscrição. Então, aqui vai ter um CDI 5 dias úteis, até 5 dias úteis antes da realização das provas, informando data, horário e local das provas. Então, o candidato precisa se responsabilizar quanto ao acompanhamento dessas informações. Aqui cita exatamente como fazer essas consultas, então vou passar aqui de forma mais acelerada. As provas, data e do local da realização das provas. A prova, né, ocorrerá no dia 8 de outubro e será realizada no município de Uberlândia, sendo 4 horas de prova para os cargos de nível superior e fundamental e 3 horas para os cargos de nível médio e médio técnico. Basicamente isso. Da prova objetiva. A gente vê a separação, então a composição da prova objetiva. No caso de nível fundamental, 30 questões de múltipla escolha. Nível médio e médio técnico, 35 e nível superior, 40 questões. Cada questão terá 4 alternativas, sendo uma correta. A gente já vai verificar o conteúdo programático em um anexo, mas a gente tem aqui já algumas informações, por exemplo, aqui sobre a questão da prova de redação. Então, como essa prova de redação vai ser aplicada, a quantidade mínima de linhas máximas,
os critérios a serem observados. Então, tudo isso é listado, que a gente verifica os critérios de correção e a pontuação máxima da prova de redação, que é de 20 pontos. O candidato precisa obter pelo menos 10 pontos para não ser eliminado. Aqui, algumas informações que o candidato precisa evitar para que a prova não seja zerada. Condições de realizações das provas serão aplicadas em Uberlândia no dia 8 de outubro, conforme eu já coloquei para vocês. A duração das provas a gente também já mencionou. Período de sigilo. Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala antes de 2 horas. Então, 2 horas é o período mínimo que o candidato precisa se sujeitar no dia da prova. Aqui algumas outras informações propriamente do dia da prova. Então, vou passar aqui de forma mais acelerada, mas você comparecendo à prova com documento de identificação, com o próprio comprovante de inscrição e a caneta para fazer a prova, essas informações aqui de alguma forma serão repassadas também para você no momento da prova. Mas aí cabe a você também fazer essa leitura aqui para ter um consolidado maior das informações passadas pela banca, né? Que então fala dos materiais que não serão permitidos, então celular e por aí vai. Que fala do fechamento dos portões, então é uma outra coisa que você precisa se atentar, a questão do horário mesmo, né? Chegar com antecedência para ter tranquilidade para fazer a prova. Aqui algumas outras informações sobre as provas práticas. Não vou me ater aqui exatamente ao que foi colocado, até porque são várias áreas diversas, mas cabe a você fazer a leitura para entender como vai se dar essa prova prática. Teste de aptidão física também, que cita quais os cargos terão esse teste de aptidão física, como ele vai ocorrer, quem eventualmente pode ser desclassificado, né, por exemplo, se não comparecer. Algumas outras informações aqui que você precisa se ater. A prova de títulos, né, então fala os cargos que serão abrangidos, que a gente deve ver a pontuação e aqui também algumas informações de como essa pontuação, de como esses documentos devem ser apresentados. Prova de título de formação acadêmica, então é todo um descritivo explicando a pontuação, como a documentação deve ser entregue, quais documentos podem ser apresentados, qual o limite de pontuação, então a gente verifica isso. Classificação e desempate dos candidatos, então a gente verifica aqui, por exemplo, que o primeiro critério é a questão da idade, cumprindo o que consta no Estatuto do Idoso. Depois vem nota de redação, conhecimentos específicos, português, legislação e por aí vai. A gente verifica o recurso, em tese, então, 3 dias após cada publicação, a banca dará a possibilidade do candidato impetrar um recurso em relação ao direito que a ele foi tolhido, né? Que a ele foi usurpado. Tem algumas outras informações pontuais e formais sobre os recursos, né? Então, quando você for, eventualmente, se você precisar ingressar com recurso, cabe a você fazer a leitura desses tópicos. A homologação do concurso. Então, vai ocorrer tanto na página www.uberlandia.mg.gov.br, como também na página Gestão de Concursos, que é a própria página da Fundep. Exames pré-admissionais. Então, se você for convocado para esse concurso, você precisa se ater aos exames e aos procedimentos que aqui foram colocados. Provimento do cargo, nomeação, posse e exercício. Então, aqui há informações de como você deve se programar para apresentar as documentações para, de fato, tomar posse e, posteriormente, exercício no cargo que você se inscreveu. Então, vou passar por aqui de forma mais acelerada, mas, eventualmente, em um momento futuro, você faz uma consulta novamente a esses tópicos. Algumas disposições finais aqui, algumas formas de contato. Quem não tiver acesso à internet terá a possibilidade de comparecer a um desses
endereços aqui listados para fazer propriamente a inscrição. Também vou passar de forma mais acelerada. Proteção de dados, né, LGPD. Então, há todo um cuidado quanto aos dados que você fornece para fazer a inscrição para esse concurso. A gente verificou aqui o edital. A gente ainda tem aqui, vou analisar de forma acelerada, o quadro de provas. Então, a gente verifica aqui, por exemplo, o cargo de nível fundamental, 10 questões de português, 10 de matemática, 10 de conhecimentos gerais, resultando num total de 30 questões. Nível médio tem um total de 35 questões, sendo que há a composição das disciplinas aqui colocadas. Médio técnico também 35 questões com essa disposição, e aqui os de nível superior, com um total de 40 questões, sendo essa divisão a realizada. Anexo 1, vamos aos critérios de aprovação e valorização das questões de prova objetiva. Então, a gente analisa aqui esse anexo 2, a gente verifica que cada questão vai ter o peso 2. Então, basicamente isso. Quantitativo previsto para correção de redação, testes físicos. Então, ainda que seja previsto um número de candidatos, a banca vai realizar mais convocações para a prova prática, para o teste físico, de acordo com o que consta nessas tabelas aqui colocadas. Isso aqui, inclusive, pode sugerir que a banca tem, que o órgão tem o interesse de convocar mais candidatos. Isso é uma ótima notícia. Quadro com informações sobre os cargos. Então, aqui a gente eventualmente verifica, vou dar um zoom aqui, mas aí você pode fazer uma leitura mais detalhada, encontrando o cargo que você tem interesse. Então, a gente verifica aqui o vencimento, carga horária, habilitação e as atribuições para cada um dos cargos ofertados nesse concurso. Então, esse anexo trata sobre isso. Programa e referências bibliográficas. Bem importante, a gente vai verificar dentro das disciplinas colocadas o que vai ser cobrado. Então, a gente verifica, por exemplo, para fundamental, português, é esse o programa colocado, e as referências. Então, quando você for estudar, o ideal é que você utilize essas referências para estudar cada um desses conteúdos. Isso vale para todos os cargos e para todos os programas e referências aqui colocados. A gente verifica que são vários cargos com vários conteúdos. Não vou fazer essa análise pormenor. E aqui é uma declaração para solicitação de isenção. Quem se sentir interessado em pleitear a isenção precisa baixar esse documento e seguir os procedimentos colocados. O vídeo finaliza por aqui, mas antes peço para que você curta esse vídeo se gostou do conteúdo que eu passei, se inscreva, deixe seus comentários e também compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que tem interesse nesse concurso, tá bom? Muito obrigado e até uma próxima!